Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quinta-feira, Marcos capítulo 8, versículo de 27 a 33. Jesus saiu com seus discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os seus discípulos, disseram: João Batista, outros Elias, outro um dos profetas. Então perguntou Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. Ordenou-lhe severamente que ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse no terceiro dia. E falava-lhes abertamente essas coisas. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se para ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afasta de mim, Satanás, porque teus pensamentos não são de Deus, mas sim dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanhe pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra, Rádio Vida Nova FM aqui da nossa cidade de Franca. Seja bem-vindo a este canal de evangelização, uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Olívio. Ontem o Olívio esteve lá na minha oficina, né, Olívio? Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado por sempre escutar o Evangelho. Todos os dias ele participa, ele escuta, compartilha o Evangelho. Um abraço para a família do Olívio, né, que reza o terço de 15 em 15 dias. Deus abençoe. Nossa Senhora disse que aquele que reza o terço obterá muitas graças. Deus abençoe todos vocês da família do Olívio, a esposa dele, a Paula, os filhos. Deus abençoe. Amados irmãos, o evangelho de hoje, o tema é Pedro proclama sua fé em Jesus, primeira predição da paixão. Quando Jesus estava ensinando a caminho de Cesareia de Filipe, né, ele primeiro perguntou para os seus discípulos: o que o povo fala que eu sou? Aí eles começaram a dizer: uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é um dos profetas. Então Jesus quis ouvir deles, né? O que vocês falam que eu sou? E Pedro, sendo o discípulo mais velho, tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo de Deus. Tu és o Senhor, o Cristo. Jesus então olhou para Pedro e falou: Não diga isso a ninguém. Jesus foi severo com ele: Não diga isso a ninguém. Então, por que Jesus disse isso? Porque Jesus não queria, a última coisa que Jesus queria era espalhar para todo mundo que ele era Deus. Ele não queria isso. Jesus sempre agiu discretamente. E todas as pessoas que Jesus curava, ele falava: vai, não diga a ninguém. Vai, não diga a ninguém. E para Pedro foi a mesma coisa: não diga a ninguém. Então, ele começou a ensinar os seus discípulos, a dizer para eles que ele sofreria na mão dos fariseus, ele morreria, mas ressuscitaria no terceiro dia. Quando Jesus disse isso, Pedro tomou a palavra novamente e disse: que isso não te aconteça, Senhor. Pedro repreendeu Jesus, você acredita? E disse que isso não te aconteça. Aí Jesus percebeu que Pedro estava fora de si, repreendeu todo o mal na vida de Pedro e falou: teus pensamentos não são de Deus, mas sim dos homens. Por que Jesus disse isso? Porque estava escrito já que Jesus precisava passar por tudo isso, que o profeta, o enviado de Deus, precisava passar por isso. Por isso que ele olhou para Pedro e repreendeu tudo aquilo que Pedro estava falando. Porque o que o inimigo queria, o que o demônio queria? Que não se cumprisse a palavra, que não se cumprisse a escritura. Por isso que Jesus ficou furioso, repreendeu aquele mal naquele exato momento. E então Pedro foi liberto, os discípulos então creram na misericórdia e no poder. Na misericórdia e no poder do Senhor. Eles creram nesse momento. E depois, mais para frente, nós vamos ver Jesus fala da renúncia, fala da conversão dentro desse contexto, porque Jesus estava ensinando os seus discípulos, mostrando para eles que o caminho a seguir era esse.
Deus abençoe. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Eu volto amanhã, sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Você já sabe, não se esqueça de compartilhar. Paz e bem.